Salve, pessoal! Estamos dando início aqui a mais uma aula de Direito das Obrigações. Hoje nós iremos tratar sobre obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. Então, vamos compartilhar os slides aqui com vocês para darmos início à nossa aula. Muito bem, maravilha. Obrigações divisíveis e indivisíveis, pessoal. Né? Para que importa essa classificação? Ou seja, quando será relevante saber se a obrigação é divisível ou indivisível? Ora, quando houver mais de um credor ou mais de um devedor. Então, recapitulando, repetindo, quando será importante saber se a obrigação é divisível ou indivisível? Quando houver pluralidade de credores, dois ou mais credores, ou pluralidade de devedores, dois ou mais devedores, beleza? A obrigação ela é divisível, pessoal, divisível, quando a prestação tem por objeto uma coisa ou fato suscetível de divisão, né? Ou seja, é possível fracionar o objeto. Então, por exemplo, dinheiro, né? 10 mil reais, você pode dividir em 10 mil notas de R$ 1. 10 sacas de café, você pode dividir em 10 sacas de café, né? Uma saca de café, imagina que sejam 10 devedores, cada um pode dar uma saca de café, e no total você tem ali 10 sacas de café, beleza? Muito bem, essa é a obrigação divisível. E a obrigação indivisível é o oposto, né? Ou seja, quando a prestação ela tem por objeto uma coisa ou fato que não são suscetíveis de divisão. Vou até começar aqui com as minhas marcações. Não são suscetíveis de divisão, ou seja, não é possível fracionar o objeto. No slide seguinte, a gente vai analisar essas hipóteses de indivisibilidade, né? Mas eu já posso adiantar algumas aqui para vocês, pessoal. Imagina um cavalo. Vamos desenhar um cavalo. Né? Um cavalo. Ou uma vaca, né? Tá mais parecido com uma vaca. Então, vai ficar uma vaca aqui, ó, malhadinha, inclusive. Ó. Imagina uma vaca, pessoal. Digamos que João e Maria têm que entregar uma vaca para Mário, né? João pode entregar metade da vaca, metade traseira, e a Maria a metade da frente da vaca? Funciona dessa forma, pessoal? Não funciona, né? Se você cortar a vaca ao meio, você matou a vaca, né? Então, é uma obrigação indivisível por natureza, ou seja, a própria natureza do objeto não permite divisão, assim como, por exemplo, a entrega de um carro, a entrega de um relógio, tá? A gente vai ver que a lei ela cria também hipóteses de indivisibilidade, aí chamada de indivisibilidade legal, tá? E as partes também podem convencionar de uma coisa que, por natureza, seria divisível, naquela obrigação será considerada indivisível, tá bom? Por livre acordo, por livre vontade entre as partes contratantes, tá certo? Então, por exemplo, no dinheiro, as partes podem convencionar, né, que a entrega de 10 mil reais será considerada uma obrigação indivisível, muito embora, né, a princípio, o dinheiro seja suscetível de divisão, beleza? A gente vai analisar essas três hipóteses no slide a seguir, tá bom? Então, a indivisibilidade, como eu já adiantei, ela pode ser natural, ou seja, pela natureza, e a obrigação ela é indivisível por natureza quando o objeto da prestação não puder ser fracionado sem prejuízo da substância ou valor. Então, por exemplo, um carro, um relógio, um cavalo. E olha que interessante também, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, um grande diamante. Por quê? Porque ao você quebrar o diamante em diamantes menores, eles valem menos somados do que num diamante grande. Como é muito difícil encontrar pedras grandes de diamante, quanto maior a pedra, mais valiosa, né? Então, se você pegar um diamante e dividir ele em dois, essas duas partes somadas valerão menos do que o diamante anterior, entende? Então, nesse sentido, há uma indivisibilidade por natureza, natural, beleza? Porque aí haveria prejuízo do quê, pessoal? Do valor do bem, né? Do valor do bem, tá bom? E aí já no caso do carro, do relógio do cavalo, prejuízo também da substância do bem, né? Você vai acabar destruindo o carro, destruindo o relógio, matando o cavalo, se for entregar fracionado, tá bom? Segunda hipótese aqui de indivisibilidade é indivisibilidade pela lei, né? Indivisibilidade legal, como eu já havia adiantado para vocês, tá? Eu separei alguns exemplos aqui
trecho do livro do Carlos Roberto, que vai falar alguns exemplos, tá? Então, o Estado, algumas vezes, em atenção ao interesse público ou social, impede a divisão da coisa, como sucede com dívidas de alimentos, áreas rurais de dimensões inferiores ao módulo regional, pequenos lotes urbanos, aí eu até coloquei a lei aqui, ó, que trata disso, tá? Em regra, o tamanho mínimo, né, de um solo urbano é de 125 metros quadrados, tá? Bem como certos direitos reais, como a servidão, o penhor e a hipoteca. Também são indivisíveis. Isso vocês vão estudar mais a fundo em direitos reais, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. O importante aqui é vocês saberem que a lei pode criar também indivisibilidade, tá? E a terceira hipótese é pela vontade das partes, chamadas de indivisibilidade convencional. Por que convencional? Porque as partes convencionam dessa forma, tá bom? Então, a prestação ela é fracionável, sem prejuízo da sua substância ou do seu valor, mas as partes combinam, acordam, né, pela impossibilidade de cumprimento fracionado daquela prestação específica. Maravilha, pessoal? E aí tem que estar previsto lá no contrato, né, entre as partes, caso elas queiram tornar uma obrigação em regra divisível numa obrigação indivisível, tá bom? Beleza, pessoal, beleza. Então, obrigações divisíveis, qual é a regra? Se a obrigação é divisível, né? E aí tem que relembrar que a importância dessa classificação é se houver 2 ou mais credores ou 2 ou mais devedores, não é não? Beleza. Então, qual é a regra nas obrigações divisíveis, aquelas que são possíveis fracionar, né? Havendo pluralidade de credores ou devedores, a obrigação divisível, que, pessoal, se presume dividida. Vou explicar com exemplos. Ou seja, cada devedor só deve a sua cota parte e cada credor só deve receber a sua cota parte. Isso é previsto no artigo 257 do Código Civil, que fala o seguinte, ó, havendo mais de um devedor ou mais de um credor, em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Temos exceção, pessoal? Sim, as obrigações solidárias, mas isso a gente vai estudar mais à frente, tá? Vai ser a aula que vem, beleza? Então, vou dar exemplo aqui, pessoal. Fiquem tranquilos. Vou dar um exemplo aqui de uma obrigação divisível, né? Então, nós temos aqui, ó, três devedores, ABC, e eles têm que entregar R$3.000, lembrando que 1.000 é K, né, pessoal? Então, R$3.000, 3K, para o credor, que se chama D, beleza? Então, nós temos aqui, ó, devedores, ABC, 3 devedores, um credor, tá? Os 3 têm que entregar, a Ana, o Bernardo e o Caio têm que entregar R$3.000 para a Diana, beleza? R$3.000 é uma obrigação divisível ou indivisível, pessoal? Divisível, é dinheiro, né? Pode ser dividido, tá? As partes nada convencionaram sobre a divisibilidade, portanto, estamos tratando de uma obrigação divisível. Como que se dá esse pagamento? Quem tem que pagar o quê? Essa que é a pergunta, entende? Ana, Bernardo e Caio têm que pagar R$3.000. Beleza, quanto cada um tem que pagar? Ora, em sendo uma obrigação divisível, não havendo sido estipulado nada diferente, segue-se a regra geral. Dessa forma, Ana terá que pagar R$1.000, Bernardo terá que pagar R$1.000 e Caio terá que pagar R$1.000. Isso significa que a Diana, caso, por exemplo, Ana paga R$1.000, beleza? Bernardo paga R$1.000. E o Caio não. O que a Diana tem que fazer? Tem que ir atrás do Caio. Ela pode cobrar R$1.000 de Ana e de Bernardo que já pagaram? Não. Ela tem que ir atrás do Caio, beleza? Por quê? Porque, havendo pluralidade de credores ou devedores, em sendo obrigação divisível, essa se presume dividida. Maravilha? Essa é a regra. Agora vamos ver o caso oposto, né? Quando se existe mais de um credor, tá bom? Então, nós temos aqui a Ana, que é a devedora, e ela tem que pagar R$3.000, 3K, para Bruno, Cícero e Diego, beleza? Então, a Ana tem que pagar R$3.000 para Bruno, Cícero e Diego. Ana é a devedora, Bruno, Cícero e Diego são os credores. Ora, existem 3 credores aqui.
3 pessoas para receber R$ 3.000. Se nada for dito no título, Ana vai pagar R$ 3.000 para Bruno, vai pagar R$ 3.000 para Cícero, vai pagar R$ 3.000 para Diego? Não, vai pagar R$ 1.000 para Bruno, R$ 1.000 para Cícero e R$ 1.000 para Diego. Por quê, professor? Ora, porque havendo mais de um credor em obrigação divisível, esta se presume dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto credores. Beleza? Artigo 257 do Código Civil. Tranquilo, pessoal? Pescaram essa regra? Maravilha. Maravilha. Então, vamos adiantar. Muito bem, agora a gente chega no mais difícil, que são as obrigações indivisíveis, né? Aqui nós temos regras mais elaboradas, digamos assim, tá bom? Então, a gente vai dividir o estudo das obrigações divisíveis, na primeiro caso, havendo pluralidade de devedores, e num segundo momento, havendo pluralidade de credores, tá bom? E aí, professor, e existem pluralidade de devedores e credores, aí você vai misturar as duas regras, beleza? Muito bem. Pluralidade de devedores. Então, nós temos aqui, ó, depois eu vou apresentar casos para a gente trabalhar, como eu sempre venho fazendo, beleza, galera? Fiquem tranquilos. Então, nós temos aqui A, B, C, que tem que entregar um cavalo para D, né? Um cavalo. Se ficar parecido com boi, vira boi. Pronto, um cavalo. Tem que entregar um cavalo para D. Cavalo é indivisível, né? Beleza. Eles não podem entregar... O A entrega as patas, o B entrega o rabo e C entrega o corpo. Dá para fazer isso? Não dá. Você vai matar o cavalo, né? Então, obrigação indivisível. Havendo pluralidade de devedores em obrigação indivisível, cada um será obrigado o quê, pessoal? Pela dívida toda. É a lógica. Se você não pode entregar partes, se você não pode entregar o objeto fracionado, cada um dos devedores será obrigado a entregar o cavalo inteiro, a dívida toda, beleza? E o credor, ele pode escolher de quem ele quiser. Ele pode cobrar, se A, B, C não pagarem no prazo combinado, o D poderá cobrar o cavalo do A, ou poderá cobrar o cavalo do B, ou poderá cobrar o cavalo do C, beleza? Ah, beleza. E aí ele cobrou do A, ou o A voluntariamente pagou. E aí o que acontece se um devedor paga, né? Porque ele pagou a dívida toda, mas ele só é obrigado a 1/3 ali da dívida, né? Então, como é que acontece nessa hipótese? Vamos dizer que o A que pagou. O A que pagou. O que acontece com o B e o C, né? E com o A? Ora, o A ele vai se subrogar nos direitos do credor e poderá cobrar a cota à parte, porque aí a obrigação, né, vai ter se tornado divisível, porque vai virar dinheiro, né, de B e C, beleza? Então, A, subrogação a gente vai estudar mais na frente, tá, pessoal? Mas ele vai, digamos assim, ó, ficar no lugar do credor, tá? O D sairia, porque ele recebeu o que ele tem, e aí ficaria assim, ó, pessoal, ficaria B, C, devendo para o A, que ficou no lugar do D. Vamos dizer, ó, pessoal, vamos dizer, ó, que bacana aqui, ó. Vamos dizer... Isso depois, repito, pessoal, vou apresentar exemplos aqui, tá? Vamos dizer, ó, o D tenha pagado 3.000, tá? 3.000 para receber o cavalo, tá bom? E aí ele pagou R$ 1.000 para cada um, né? Pagou R$ 1.000 para cada um. Beleza. O que acontece, pessoal? O que acontece? O A que pagou o cavalo, ele vai ter direito de cobrar, né, do B e do C R$ 1.000, né? R$ 1.000, que é o valor equivalente ao cavalo, tá bom? É isso, beleza? Então, o devedor que pagar se subrogará nos direitos do credor em relação aos outros co-obrigados. Poderá, assim, mover ação regressiva, caso os devedores não paguem, para cobrar a quota-parte de cada um desses. Ou seja, o devedor que satisfez a obrigação assume o lugar do credor satisfeito para exigir dos outros a parte que lhe cabe. Trata-se de hipótese de subrogação legal, prevista aí no artigo 346, inciso 3 do Código Civil, que será estudado mais adiante. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos só no exemplo anterior, pessoal, para não ficar
algo estranho, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina, para ficar algo mais assim, imagina que o cavalo ele tenha sido vendido sim por R$3.000. Agora apareceu um dinossauro. Ele tenha sido vendido por R$3.000, sim, mas vamos dizer que ele custou, né, a produção, os três ali consideram que ele vale a 2.000, beleza? Porque aí tem que ter um lucro, né? 1.500 para facilitar. 1.500, 1.5K, né? 1.5K. Aí o que aconteceria, né? O que aconteceria? Vamos dizer que o A, B e o C receberam cada um R$1.000. O A que entregou o cavalo, né? Para ficar igual ao exemplo anterior, o A que entregou o cavalo. Vamos botar aqui, ó, o D. E aí o A, vamos mudar a cor aqui agora, ó. Aí o B e o C ficariam aqui como devedores ainda. O A substituiria, né, se subrogaria no lugar do D, né? E aí vamos dizer que ele não cobraria R$1.000 de cada um, senão vai ficar algo estranho economicamente, financeiramente falando. Como o cavalo, eles investiram ali 1.500 no cavalo, né? O A pode cobrar R$500 de B e R$500 de C, beleza? Que aí cada um tem um lucro aí de R$500 com a venda, né? Cada um tem um lucro de R$500 na venda, já que o bem que eles possuíam valia R$1.500 para eles, eles conseguiram vender por R$3.000. Beleza, pessoal? Assim fica mais... faz mais sentido financeiro e econômico, né? Porque no exemplo anterior, o B e o C sairiam 0-0, né? Eu quero que o devedor saia lucrando, como é normalmente nas trocas, há lucro, né? Para cada parte ver benefícios ali, né? Então, o benefício aqui do A, B e o C seria R$500 cada um, né? R$1.500 total, beleza? Muito bem. Entendido? Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Pluralidade de devedores. Agora, o que acontece, pessoal? Perdeu o objeto, né? Como sempre, a gente tem que trabalhar aqui com a perda do objeto. Beleza. Regrinha, pessoal. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Por quê? Perdas e danos é o que, galera? Dinheiro. E dinheiro é divisível, beleza? Então, converteu a obrigação em perdas e danos. A obrigação que poderia ser indivisível inicialmente torna-se divisível, beleza? Então tá. Então vamos ver aqui as regrinhas da perda, né, do objeto. Sem culpa dos devedores, o cavalo morreu sem culpa do A, B e do C, né? O que acontece? Resolve a obrigação. Se o credor já adiantou o pagamento para A, B ou C, eles têm que devolver o valor recebido, tá bom? Muito bem. Com culpa de um devedor. Com culpa de um só devedor. Então, por culpa do A, o cavalo fugiu, ou o cavalo morreu. B e o C não tem nada a ver com isso, tá? O que acontece? Se converteu em perdas e danos, a obrigação, portanto, se torna divisível. Cada devedor agora é obrigado a pagar a sua cota à parte, aí tem que analisar o valor das perdas e danos, né? Das perdas e danos não, do valor do bem, então cada um paga a sua cota à parte, do equivalente, né? E o culpado tem que pagar as perdas e danos sozinho, tá bom? Então, o equivalente é dividido entre o número de devedores, uma vez que a obrigação se tornou indivisível. A gente vai ver exemplos disso para vocês ficarem bem tranquilos, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, que eu sei que são muitas regras, falando, às vezes vocês aqui podem não estar entendendo muito bem, mas a gente vai trabalhar com exemplos e isso vai ficar claro para vocês, tá bom? Preciso aqui que vocês prestem atenção nesse momento aqui no que eu estou falando. Então, a obrigação se tornou divisível, uma vez que o equivalente em termos financeiros é divisível, cada um entrega sua cota à parte, cada devedor entrega sua cota à parte, e as perdas e danos, claro, só o devedor culpado, né? Seria injusto obrigar os demais devedores que não tiveram culpa na perda do objeto a arcar também com as perdas e danos, tá bom? E aí eu só chamo a atenção que aqui, ó, isso é previsto no artigo 263 do Código Civil, trata-se de uma regrinha especial, galera. Por quê? Porque a regra geral, prevista no artigo 942, ele diz que há solidariedade nesse caso, tá? É uma regra que trata de responsabilidade extracontratual, né? Responsabilidade civil extracontratual, tá, pessoal? Vou até abrir o artigo aqui, compartilhar com vocês. Vamos lá. Era 900 e...
Não era 972, não. 942. Olha o que ele diz, ó. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Beleza, ó, aquela regrinha lá de que a responsabilidade é patrimonial. Já estudamos isso no início do estudo de obrigações. Agora é o que eu queria falar aqui, ó. Regra geral, pessoal, se a ofensa tiver mais de um autor, aqui a gente está falando de responsabilidade extracontratual, tá? Todos responderão solidariamente pela reparação. Solidariamente é todos respondem por tudo e depois eles que se entendam, tá? Isso a gente vai estudar na aula que vem, solidariedade. Mas a regrinha é essa. Então, vê que na responsabilidade contratual, né, oriunda de uma obrigação indivisível, a regra é diferente, tá bom, pessoal? A regra é diferente. A regra é que apenas o culpado, pela perda do objeto, responderá pelas perdas e danos, tá bom? Beleza. E se todos os devedores forem culpados, ora, tranquilo, né? Se todos os devedores foram culpados, mesma coisa da anterior, obrigação se torna divisível, cada devedor agora é obrigado a sua cota parte, e, além disso, todos devem pagar sua cota parte das perdas e danos, tá bom? Fechado? Muito bem, vamos seguir então. Opa, beleza. Primeiro caso aqui já para a gente trabalhar, para consolidar o aprendizado. Ricardo e Joana devem entregar o cavalo Trovão para Tatiana, recebendo o valor de R$ 6.000. Ricardo e Joana são os devedores. Cavalo Trovão é o objeto. Divisível ou indivisível, pessoal? O cavalo indivisível. 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 Para a Tatiana, que é a credora. Beleza, pessoal. Por descuido, o valor aqui, ó, presta atenção, 6.000. Por descuido exclusivo de Ricardo, muito importante para responder a questão, que deixa a porteira aberta, o cavalo foge e some. Então, culpa exclusiva de Ricardo. Perda do objeto com culpa exclusiva de Ricardo. Beleza. Tatiana faz prova de que teve prejuízo de R$ 2.000, vez que o cavalo participaria de competição no Festival de Barretos. O que é isso aqui, R$ 2.000, pessoal? São as perdas e danos. Perdas e danos. Beleza? O que acontece aqui, pessoal? Olha só, o que acontece? O cavalo deixa de existir, a obrigação que era indivisível torna-se divisível. Qual o valor do cavalo? Que eles já receberam o valor? R$ 6.000. Se a obrigação agora é divisível, qual é a regra da obrigação divisível? Cada devedor responde pela sua parte. 6.000 divididos por 2, 3.000. Ricardo tem que pagar 3.000. Joana tem que pagar 3.000. Beleza? O valor do cavalo, do bem que se perdeu. E os 2.000, que são as perdas e danos? Pessoal, 2.000 é só o Ricardo. Logo, o Ricardo vai ter que pagar 3.000 mais 2.000, ou seja, R$ 5.000. Joana terá que pagar R$ 3.000. Na verdade, esse 6.000 é da devolução, né? Porque eles já receberam, eles têm que devolver o valor recebido. Beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Obrigação de dar coisa certa. Vou apagar aqui. Obrigação de dar coisa certa com perda do objeto indivisível, com culpa apenas de um dos devedores. Obrigação que era indivisível, entregar um cavalo, torna-se divisível foi ótimo, torna-se divisível, pagar o equivalente mais perdas e danos. Os devedores devem pagar o preço do cavalo, R$ 6.000, sendo 3.000 para cada devedor, e somente Ricardo deve pagar as perdas e danos no valor de R$ 2.000. Logo, Ricardo deve pagar R$ 5.000 e Joana R$ 3.000. Próximo caso, mesma coisa, o início é a mesma coisa, depois eu vou trabalhar aqui diferente. Ricardo e Joana, devedores, devem entregar o cavalo Trovão, indivisível, objeto indivisível, para a Tatiana, credora, recebendo o valor de 6.000. Por descuido dos donos, atenção, culpa dos dois, de Ricardo e Joana, que deixa a porteira aberta, cavalo foge e some. Culpa dos devedores.
Tatiana faz prova de que teve prejuízo de 2.000. O que é isso aqui? Já vimos, perdas e danos. Perdas e danos, é o valor das perdas e danos. R$ 2.000. Veja o cavalo participaria de competição no Festival de Barretos, que ocorre na relação ora, uma obrigação que era indivisível tornou-se divisível, porque o objeto se perdeu, tem que pagar dinheiro, tem que pagar quanto? R$ 6.000, o equivalente, vai dividir pelos dois, né? Regrinha, 3.000 Ricardo, 3.000 Joana, e agora as perdas e danos. Se ambos tiveram culpa e a obrigação é divisível, porque é dinheiro, cada um vai pagar metade. Então, o Ricardo tem que pagar 3.000 mais 1.000, 4.000, Joana tem que pagar 3.000 mais 1.000, R$ 4.000, cada um dos devedores. Fechado? Obrigação de dar coisa certa com perda do objeto indivisível com culpa dos devedores. A obrigação que era indivisível, entregar um cavalo, torna-se divisível, pagar o equivalente mais perdas e danos. Os devedores devem pagar, no total, 6.000 mais 2.000, totalizando R$ 8.000. Como a obrigação é indivisível, cada um deve pagar a metade, R$ 4.000. Beleza? Fechado, pessoal? Vocês estão curtindo a aula? Deixa sua curtida, deixe seu comentário aqui para mim, beleza? Maravilha! Ok. Estudamos, então, as obrigações indivisíveis quando há pluralidade de devedores. Agora, a nossa análise será quando houver pluralidade de credores, beleza? Muito bem, muito bem. Pluralidade de credores nas obrigações indivisíveis. Qual é a regra, pessoal? Cada um dos credores pode exigir a dívida inteira. Ora, ele pode cobrar, né, metade da dívida de um credor, de um devedor, metade do devedor? Não pode. Né? Vamos botar aqui, ó, A, B, C, devedores. Não, desculpa. Pluralidade de credores. Então, A deve entregar um cavalo para B, C, D. Uma moto, vamos mudar aqui, uma moto. Tá bom? Tem que entregar uma moto para B, C, D. Tem como A ou B cobrar A e entregar somente uma parte da moto, dividir a moto em 3? Já vimos que não. Obrigação indivisível, vai perder o valor, vai perder o próprio bem, vai destruir o próprio bem, né? Indivisibilidade por natureza, beleza? Muito bem, então se A cobrar, o A vai dar a moto. Se B cobrar de A, o A vai dar a moto para o B, beleza? Se B cobrar de A, o A vai dar a moto para o B, tá bom? Só que o A ele tem que se precaver, né? Ele tem que se precaver. Ele não pode simplesmente entregar a moto para o B sem autorização do C e do D, porque depois o C e o D podem cobrar dele. Se ele não tiver, né, um documento dizendo que entregou para o B com autorização do C e do D, ele vai ser obrigado a pagar para C e para D também, tá bom? Vai ser obrigado a pagar para C e para D também. Depois vai ter que correr atrás de seus direitos em face do B, tá bom? Beleza? Então, os credores que não recebem o bem terão direito de exigir do credor receber a sua cota parte em dinheiro. Claro, vou chegar nisso ainda. Vamos aqui na atenção, que foi o que eu falei. O devedor ou devedores somente se desobrigarão se pagarem a todos os credores em conjunto, ou seja, B, C e D vão lá e vamos receber a moto. Os três levam juntos a moto, ou se ele entregar a um credor e este der a caução de ratificação dos outros credores. Então, o B ele recebe e ele tem um documento ali, né, mostrando que C e D estão concordando que a moto seja entregue para o B, beleza? Caução de ratificação, tá bom? Agora, mesmo caso anterior, né, o B, vamos dizer que o B que recebeu a moto. Então, A entregou a moto para o B, com caução de ratificação, beleza? Tudo bonitinho, tudo bom. O devedor está seguro aqui, beleza. E o C e o D, eles vão ficar sem a moto? Não, eles vão receber a sua cota parte em dinheiro, né? Porque eles não têm como receber uma parte da moto, então eles vão receber o equivalente em dinheiro ali da moto, tá bom? Observação aqui, pessoal. Se os credores se recusarem a receber conjuntamente ou prestar a caução de ratificação, o que o devedor pode fazer, né? Porque senão ele pode estar chegando no vencimento e ninguém recebe a moto, né? Na verdade, o que se apresenta ali para receber a moto, ele não tem autorização dos demais, né? E ele está sozinho, os outros não estão juntos. E aí o devedor, para ele não ficar em mora, ele deve constituir os credores em mora e após promover o depósito judicial da coisa devida. Então ele vai lá, em juízo, deposita a coisa, olha, credores, vocês aí decidam, tentei entregar a vocês, né? Notifiquei,
Nenhum dos três em conjunto veio aqui, ninguém sozinho com autorização dos demais veio aqui receber. Portanto, estou entregando a coisa em juízo e vocês aí se decidam quem vai ficar com o bem e quem vai pagar a cota parte em dinheiro a quem, beleza? Uma segurança ao devedor para ele não pagar mal, né? Porque a gente já viu a regra que quem paga mal paga 2 vezes, muito embora essa regra esteja incompleta, porque o correto é quem paga mal paga 2 vezes, posteriormente podendo ser ressarcido do que pagou mal, né? Eu até dei um exemplo para vocês bacana sobre isso em aulas anteriores. Fechado? Beleza. Então vamos aqui para os casos para fixação do conteúdo. Juscelia deve entregar o carro Tesla, placa ABC1234, para João, Maria e Marcelo, tendo recebido o preço de 600 mil reais. Juscelia entrega o carro para João, recebendo calção de ratificação, beleza? Então ela estava segura aqui. E ela entregou o carro para o João, né? O que Maria e Marcelo podem fazer? Então veja, pessoal, nós temos aqui um carro Tesla, placa. Obrigação indivisível. Indivisível. Obrigação indivisível. Nós temos uma devedora e nós temos 3 credores, João, Maria e Marcelo. Quem recebeu foi o João, apresentando aí calção de ratificação, e a Maria e o Marcelo, que não vão ficar com o carro. Ora. Qual o valor do carro? 600 mil reais. Portanto, Maria e Marcelo têm direito a receber 1/3 do valor cada, que equivale a 200 mil reais, né? Vocês querem que eu faça a conta? Tinha aqui, ó, pessoal, 600 divididos por 3 credores, igual a 200 mil reais para cada um. Logo, Maria pode cobrar 200 mil de João, que foi quem recebeu o carro, e Marcelo pode cobrar 200 mil de João, que foi quem recebeu o carro. Beleza? Maria pode exigir de João 200 mil reais, ou seja, 1/3 do valor do bem, igual direito terá Marcelo. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza. Observação 2 das obrigações indivisíveis. Observação 2. Se um dos credores perdoar a dívida, remitir, né? Vocês vão ver que remissão, tá? É remissão com 2 S, tá bom, pessoal? Remissão com 2 S. E aí vocês lembram aqui, para saber que remissão com 2 S é perdoar? Lembram-se da missa? Missa também não é com 2 S? É com 2 S. Quem vai à missa quer o perdão. Então, remissão com 2 S, lembrem-se de missa, lembrem-se de perdão, tá bom? É o perdão da dívida. Se um dos credores perdoar a dívida, ou seja, remitir a dívida, a obrigação permanecerá perante os demais credores, descontada a cota do credor que perdoou. Então, vamos voltar ao exemplo anterior, apesar de eu ter que tratar com exemplos aqui também, tá? Vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, pessoal, vou mudar até a cor aqui, ó. Então, a Juscelia foi perdoada pelo Marcelo. Não, Marcela que recebeu bem. Marcela que recebeu bem. Ela foi perdoada por Maria. Por Maria. Maria disse assim, ó, Juscelia, você tinha que me entregar um carro Tesla, né? Vamos fazer o seguinte, eu sei que você está passando por uma situação difícil, a gente é amiga de longa data, eu quero perdoar essa dívida, eu não quero, você não precisa mais me entregar o carro Tesla, eu quero te perdoar. E aí Juscelia aceita, ah, Maria, muito obrigado, fico muito feliz com isso, eu concordo com o perdão da dívida. Beleza, veja aqui, Juscelia que tinha que entregar um carro para João, Maria e Marcelo, ela teve 1/3 da sua obrigação perdoada, né? 1/3 da sua obrigação perdoada. O problema, se ela tivesse que entregar 600 mil reais, fosse uma obrigação divisível, qual é a regrinha? É que ela teria que entregar 200 mil para cada. E aí, se um deles perdoou, beleza, ela paga 200 mil para João, 200 mil para Marcelo, não precisa pagar 200 mil para Maria. A dificuldade aqui é que se trata de uma obrigação indivisível, entregar o carro. Ela não tem como tirar 1/3 do carro, ficar com ela, né, com a parte de trás do carro, entregar o meio e a frente para o João e para o Marcelo. Não dá para fazer isso. Então, como é que se resolve uma situação dessa? Ora, como é que se resolve? Ela vai entregar o carro para o João e Marcelo, ou para o João ou o Marcelo, caso eles entreguem a calção de ratificação. E aí, pessoal, né, quem recebeu o carro vai ser obrigado a pagar 200 mil para ela,
porque é o valor que equivale a perdão da dívida, né? Quem recebeu o carro, ó, não teria que pagar 200 mil para os outros credores? Não é? O João que recebeu não teria que pagar 200 mil para a Maria e 200 mil para o Marcelo? Beleza. Ao invés de ele pagar 200 mil para a Maria e para o Marcelo, ele vai pagar 200 mil para o Marcelo, caso ele tenha recebido o carro, né? E o 200 mil, ao invés de pagar para a Maria, ele vai pagar para a Juscelia, porque a Juscelia foi perdoada, né? Maria não tem mais nada a receber e a Juscelia tem abatimento ali do pagamento a fazer. Tranquilo, pessoal? Beleza, achei que ficou muito bem explicado, hein? Se você achou aí que a explicação boa, tá entendendo, deixa aqui nos comentários, deixa sua curtida nesse vídeo, beleza? Muito bem. A mesma regrinha, pessoal, a mesma regrinha, preste atenção aqui, ó, do perdão, vale para transação, vou até botar aqui, ó. Vale para novação, vale para compensação, vale para confusão. Eu vou falar disso agora com vocês? Não. Por quê? Porque todos esses temas vão ser tratados mais adiante aqui em obrigações mesmo, tá bom? São temas que a gente vai tratar quando a gente falar de extinção das obrigações, tá certo? A de implemento, extinção. A gente vai tratar desses temas. São temas que exigem tempo, né, e mais profundidade. Não adianta eu trazer para agora, que vai ficar confuso. Então, saibam só, guardem isso na cachola, tá? Se for o caso de transação, inovação, compensação, confusão, temas que serão estudados adiante, essa aplica-se a mesma regra do perdão, tá bom? Como também será visto mais adiante na matéria, a gente vai estudar a remissão da dívida da pessoa com mais profundidade, né? O perdão da dívida é um negócio jurídico bilateral que, para valer, depende da concordância do perdoado. Por isso que no exemplo ali, né, eu botei a devedora concordando com o perdão da dívida, certo? Não se preocupem com isso, galera. Isso a gente vai estudar com mais detalhes em aulas futuras, beleza? Hoje aqui eu quero que vocês saiam craques em obrigações divisíveis e indivisíveis, certo? Então, para consolidar o aprendizado, muito embora eu já tenha feito ali um exemplo com vocês, vamos para um outro caso, tá? A Juscelia deve entregar um carro Tesla placa ABC 1234 para João e Maria. Então, Juscelia é devedora, João e Maria credores, nós temos aqui uma obrigação indivisível. Tendo recebido o preço de 400 mil reais, João perdoa a dívida de Juscelia, sendo que ela aceita o perdão. A gente viu que o devedor tem que aceitar o perdão da dívida, né? Então, ela aceitou. Então, ela, olha só. Agora ela vai entregar um carro para Maria, mas calma aí, metade aí desse carro foi perdoada a dívida, né? O que ocorre? Olha, ela entrega o carro para Maria e Maria tem que pagar para ela o quê? 200 mil reais, metade do valor da prestação. Era o valor que Maria teria que pagar para o João, né? Ao invés de pagar para o João, ela vai pagar para a Juscelia, beleza? Tranquilo, galera. Juscelia deverá entregar o carro para Maria, sendo que esta terá que pagar 200 mil para a Juscelia. Muito tranquilo, pessoal. Beleza? Com isso, nós fechamos aqui nossa aula de obrigações divisíveis e indivisíveis. A aula que vem estudaremos obrigações solidárias. Tema também muito importante, com muitas regras. Beleza? Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos. Valeu!